Todos concordamos. Você não é bem-vinda no casamento, disse meu pai sorrindo. Perfeito, respondi. Naquela noite cancelei as passagens que eu tinha comprado. Puxei de volta os R$ 7.200 que estavam na conta deles pro hotel da lua de mel. E na manhã seguinte, o telefone explodia com 18 chamadas perdidas, 32 mensagens. Mas o que realmente me surpreendeu foi o que veio depois. Tudo começou há uns 6 meses, quando minha irmã ficou noiva. Eu estava super empolgada, sabe? Sempre fomos próximas. Ou pelo menos eu achava que éramos. Minha irmã sempre foi a queridinha da família. Ela é 3 anos mais nova que eu. Sempre foi mais extrovertida, mais carismática. Eu sempre fui mais na dela, mais focada nos estudos e no trabalho. Não que isso me incomodasse. Cada um tem seu jeito, né? Mas quando ela anunciou o noivado, parecia que toda a família tinha encontrado um novo propósito na vida. O contexto da nossa família é bem complicado. Nossos pais sempre fizeram diferença entre nós duas. Minha irmã era a filha que todo mundo queria levar para os eventos, a que recebia elogios, a que todos achavam engraçada e divertida. Eu era a responsável, a que estudava, a que trabalhava, desde cedo para não dar trabalho para ninguém. Durante a infância e adolescência, isso me machucou muito, mas com o tempo aprendi a aceitar. Ou pelo menos achei que tinha aprendido. Quando ela anunciou o noivado na ceia de Natal, toda a família vibrou. Era um momento lindo. Ela estava radiante, o noivo parecia um cara legal. Eu fiquei genuinamente feliz por ela. Sempre sonhamos em ser damas de honra uma da outra. Sempre conversamos sobre nossos casamentos imaginários quando éramos crianças. Pensei que finalmente teria meu momento de ser a irmã mais velha cuidadosa, de ajudar com tudo. O pai ligou para mim numa terça-feira, à noite empolgadíssimo. Disse que precisava da minha ajuda para bancar parte do casamento da minha irmã. Olha, eu tenho uma condição financeira boa. Trabalho numa multinacional há 8 anos. Nunca pedi nada para a família. Sempre me virei sozinha. Quando ele pediu, meu primeiro impulso foi ajudar. Família é família, né? Acabei bancando mais de R$ 20.000. Não foi fácil, tive que mexer na poupança que estava juntando para comprar meu apartamento. Mas pensei, é o casamento da minha irmã. Ela só vai casar uma vez na vida. Paguei a reserva do salão, as passagens da lua de mel, parte da decoração, a iluminação especial, o transporte dos convidados. Praticamente virei a coordenadora financeira do evento. A minha mãe ficava me ligando toda semana agradecendo, dizendo que eu era uma filha maravilhosa, que sem mim o casamento não seria possível. Isso me deixava feliz, porque sentia que finalmente estava sendo reconhecida pela família, que meu esforço estava sendo valorizado, que eu também era importante, para eles. Durante meses, eu vivia recebendo ligação da minha irmã pedindo opinião sobre isso e aquilo. Que cor da toalha usar? Qual buffet escolher? Se o vestido estava bonito. Eu achava que estava sendo incluída, que minha opinião importava. Que inocente eu fui. Passava horas no telefone com ela, pesquisando fornecedores, comparando preços, negociando descontos porque eu conhecia gente no ramo. Me sentia útil, parte importante daquele momento especial da vida dela. Até ajudei a escolher o vestido de noiva. Fomos juntas em 3 lojas diferentes num sábado inteiro de compras. Ela experimentava os vestidos e eu dava minha opinião, tirava fotos, ajudava a decidir qual ficava mais bonito. No final, ela escolheu exatamente o vestido que eu tinha sugerido. Me senti tão feliz naquele momento, como se fosse a irmã mais velha cuidadosa que sempre quis ser. 3 semanas antes do casamento, comecei a perceber que algo estava estranho. As ligações da minha irmã diminuíram drasticamente. Quando eu mandava mensagem perguntando sobre os últimos detalhes, ela respondia secamente. Pensei que fosse nervosismo de noiva, coisa normal. Mas havia algo diferente no tom dela, uma frieza que não estava lá antes. Tentei marcar um almoço pra gente conversar sobre os últimos preparativos, mas ela sempre tinha alguma desculpa. Estava ocupada com prova de vestido, com reunião no salão, com teste de maquiagem. Sempre alguma coisa que não incluía minha presença. Comecei a ficar preocupada, achando que talvez ela estivesse estressada demais com os preparativos. Na semana anterior ao casamento, liguei para minha mãe perguntando se estava tudo bem com minha irmã. Ela respondeu de forma evasiva. Disse que era normal noiva ficar nervosa, que eu não precisava me preocupar. Mas alguma coisa no tom dela também estava diferente. Era como se ela estivesse escondendo alguma coisa de mim. Aí veio aquela ligação. Era uma quinta-feira à noite. Eu estava chegando do trabalho cansada, querendo só tomar um banho e assistir Netflix. O telefone tocou. Era o pai. A voz dele estava diferente, meio formal, como se estivesse lendo um roteiro. Ele foi direto ao ponto. Disse que a família tinha se reunido e chegado a uma conclusão.
que eu não era bem-vinda no casamento da minha irmã, que minha presença ia causar desconforto para os convidados, que eu era muito dramática, muito complicada e que eles preferiram me excluir para ter um evento mais harmonioso. Eu fiquei em choque. Perguntei o que eu tinha feito de errado. Ele disse que não era sobre o que eu tinha feito, era sobre quem eu era, que eu sempre fui difícil de lidar, que minha personalidade não combinava com o clima de festa que eles queriam. E o pior, ele estava sorrindo enquanto falava isso. Eu conseguia ouvir o sorriso na voz dele. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido. Como assim eu não era bem-vinda? Eu que tinha bancado praticamente metade do casamento? Eu que tinha deixado meus próprios planos de lado para ajudar? Na manhã seguinte, bem cedinho, coisa de 6:30 da manhã, eu me levantei com uma clareza mental que não sentia há anos. Abri o notebook, entrei no site da companhia aérea e cancelei as passagens da lua de mel que estavam no meu cartão. Eram 2 passagens para o resort em Cancún, quase R$8.000 só de passagem. Em seguida, liguei para o banco e cancelei a transferência de R$7.200 que estava programada para sair da minha conta na segunda-feira. Era o dinheiro do hotel da lua de mel, 5 diárias numa suíte presidencial. Depois, fui atrás de todos os contratos que eu tinha assinado ou que estavam no meu nome. E olha, foram muitos. O salão de festas estava no meu nome porque eu tinha o score de crédito mais alto da família. A decoração especial, a iluminação, o transporte dos convidados, tudo estava vinculado ao meu CPF. Passei a manhã inteira cancelando tudo. Cada ligação que eu fazia, eu sentia um alívio maior. Era como se eu estivesse tirando um peso das costas que nem sabia que estava carregando. Coisa de meio-dia, o telefone começou a tocar. Era minha irmã. Não atendi. 15 minutos depois, tocou de novo. Era o pai. Não atendi. Aí começou a chuva de mensagens. A primeira mensagem da minha irmã dizia que a gente precisava conversar, que tinha havido um mal-entendido. A segunda já era mais desesperada, perguntando por que eu tinha cancelado as passagens. A terceira era em caps lock, dizendo que eu estava sendo infantil. O pai mandou uma mensagem dizendo que eu estava exagerando, que eles só queriam um evento mais íntimo, mais familiar. Eu pensei, mais familiar sem a filha que bancou o evento? Faz sentido. Durante a tarde, descobri algo que me deixou ainda mais revoltada. Uma tia, irmã da minha mãe, me ligou preocupada. Ela disse que tinha visto umas mensagens no grupo da família que me fizeram o sangue ferver. Minha tia sempre foi mais próxima de mim, sempre me defendeu quando meus pais faziam diferença entre mim e minha irmã. Ela estava genuinamente chocada com o que tinha visto. Aparentemente, depois que o pai me ligou na quinta-feira, eles ficaram rindo da situação no grupo. Minha irmã disse que tinha sido mais fácil do que imaginava me convencer a não ir. O pai disse que eu sempre fui muito dramática mesmo, que era melhor eu ficar em casa. Até primos que eu mal conhecia estavam comentando, dizendo que eu sempre fui a ovelha negra da família. Era como se eu fosse um estorvo que finalmente tinha sido removido. O que mais me machucou foi ler que minha própria mãe tinha concordado. Contudo, ela, que ficava me ligando agradecendo pela ajuda, que dizia que eu era uma filha maravilhosa, estava rindo junto com os outros. Tinha dito no grupo que eu sempre fui problemática, que o casamento ia ser mais tranquilo sem minha presença. Mas o que mais me doeu foi descobrir que essa decisão não tinha sido tomada na última hora. Eles vinham planejando me excluir há semanas. Estavam só esperando eu terminar de pagar tudo para me dar o chute. Usaram meu dinheiro e minha boa vontade até o último momento. Era um plano elaborado, pensado, discutido entre eles enquanto eu achava que estava ajudando minha família. Minha tia me contou que eles tinham até discutido quando seria o melhor momento para me contar. Alguns achavam que deviam esperar até depois do casamento para não correrem o risco de eu cancelar os pagamentos. Outros achavam que era melhor me contar antes para evitar constrangimento no dia. No final, decidiram me contar uma semana antes, achando que eu não teria coragem de cancelar tudo em cima da hora. Nessa altura, já eram umas 4 da tarde, e eu tinha cancelado quase tudo. Faltava só o salão de festas. Esse foi o mais difícil, porque eles iam perder a entrada, quase R$15.000. Mas sabe de uma coisa? Não foi problema meu. Eles que decidiram me excluir, agora iam ter que arcar com as consequências. Hesitei por uns minutos, porque sabia que isso ia acabar com o casamento de vez. Mas aí lembrei de como eles riram de mim no grupo, de como planejaram me usar até o último centavo. Liguei para o salão e expliquei a situação. Como o contrato estava no meu nome, eu tinha direito de cancelar. A moça do atendimento até tentou me convencer a não fazer isso, disse que faltavam só 2 semanas e que seria difícil remarcar. Mas eu estava decidida.
Ela perguntou se eu tinha certeza, se não queria pensar mais um pouco. Disse que não, que queria cancelar naquele momento mesmo. Às 5:30 da tarde, meu telefone estava tocando sem parar. Eram ligações do meu pai, da minha irmã, da minha mãe, até de alguns tios que eu nem sabia que tinham meu número. Mas eu não atendia nenhuma. Tinha colocado o celular no modo avião e estava assistindo a um filme, comendo pipoca, me sentindo mais leve do que me sentia há anos. Na sexta-feira de manhã, resolvi checar as mensagens. Eram mais de 40 no WhatsApp, umas 20 no Telegram, 15 no Instagram. Todas no mesmo tom. Como eu podia fazer isso? Como eu podia ser tão cruel? Como eu podia destruir o sonho da minha irmã? Mas nenhuma delas admitia que tinham errado. Nenhuma delas pedia desculpas por me excluir. Era só culpa. Mais culpa. Como se eu fosse a vilã da história. Como se eu tivesse obrigação de bancar o casamento de gente que nem me queria lá. Aí veio o plot twist número 1. Na sexta-feira, à tarde, recebi uma mensagem da mãe do noivo. Ela não fazia parte da família, então não sabia de toda a treta que tinha rolado. A mensagem dela dizia que ela tinha descoberto algo que eu precisava saber. Ela parecia preocupada e confusa. Disse que não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas que achava que eu deveria ficar sabendo. Segundo ela, minha irmã e meu pai tinham aberto um cartão de crédito no meu nome sem eu saber. Usaram meus documentos, minha renda, meu CPF, tudo. O cartão tinha um limite alto, coisa de 25 mil reais, e eles pretendiam usar para cobrir os custos extras do casamento. A mãe do noivo tinha descoberto porque minha irmã comentou com o filho dela, achando que não tinha problema nenhum. Ela disse que o filho ficou chocado quando soube, que achou muito errado fazer isso sem minha autorização. Foi aí que ela decidiu me contar, porque achou que eu tinha o direito de saber. Disse também que não entendia porque eu não estava mais participando dos preparativos, que minha irmã tinha dito que eu estava passando por problemas pessoais. Eu fiquei em choque. Não era só uma questão de me excluir do evento, era fraude mesmo. Eles tinham planejado me usar até o último centavo e depois me jogar fora. Imediatamente liguei para o banco e bloqueei tudo. Confirmaram que realmente tinha sido aberto um cartão no meu nome há 3 semanas. Ainda bem que eu descobri antes de eles usarem muito. Já tinham gastado uns 2 mil reais em coisas pro casamento. Sábado de manhã fui direto à delegacia. Fiz um boletim de ocorrência por fraude e estelionato. Não foi fácil porque estávamos falando da minha própria família, mas eu não podia deixar passar. Se eles tinham coragem de fazer isso comigo, iam fazer com outras pessoas também. O delegado me orientou a juntar todas as provas que eu tinha. Prints das mensagens, comprovantes de pagamento, contratos cancelados, tudo. Ele disse que eu tinha um caso muito sólido e que provavelmente eles iam responder criminalmente pelo que fizeram. Domingo foi o dia mais louco. O telefone tocou tanto que eu tive que desligar. Apareceram na minha porta 3 vezes. Primeiro foi minha mãe, chorando, dizendo que eu estava exagerando. Ela bateu na porta por quase meia hora, gritando que eu estava sendo cruel, que família era mais importante que dinheiro. Segundo a versão dela, eles só queriam me poupar do estresse do casamento, que tinham feito isso pensando no meu bem. Depois foi minha irmã, gritando que eu tinha destruído a vida dela. Ela estava desesperada, chorando descontroladamente, dizendo que todos os convidados iam descobrir que ela era uma pessoa horrível, que ia ficar marcada para sempre, que como eu podia fazer isso com ela, que éramos irmãs, que ela nunca esperava uma coisa dessas de mim. Por último, foi o pai, tentando me convencer que dava para resolver tudo numa boa. Ele estava mais calmo, mais calculista. Disse que entendia minha raiva, mas que a gente podia sentar e conversar como adultos. Que ele arranjava outro salão, outro fornecedor, que dava para resolver tudo se eu ajudasse. Falou como se eu tivesse obrigação de resolver o problema que eles criaram. Mas eu não abri a porta para nenhum deles. Tinha tomado minha decisão e ia manter. Eles que resolvessem o prejuízo que criaram sozinhos. Segunda-feira de manhã, recebi uma ligação do salão de festas. Eles queriam confirmar se eu realmente queria cancelar, porque tinham outras pessoas interessadas na data. Confirmei na mesma hora. Não ia voltar atrás. No mesmo dia, recebi uma mensagem da empresa de decoração. Queriam saber se eu ia manter o contrato ou se iam cancelar também. Cancelei. A empresa de transporte ligou com a mesma dúvida. Cancelei também. Terça-feira foi quando a ficha deles caiu de vez. Sem salão, sem decoração, sem transporte, sem hotel para lua de mel. O casamento simplesmente não ia acontecer. Pelo menos não do jeito que eles tinham planejado. Aí começaram a chegar as mensagens diferentes. Não era mais raiva, era desespero. Minha irmã mandou um áudio chorando, pedindo para eu reconsiderar, dizendo que ela ia morrer de vergonha dos convidados. O pai mandou uma mensagem dizendo que a gente podia conversar, que talvez tivesse rolado um mal-entendido.
Mas sabe o que me irritou mais? Em nenhum momento eles admitiram que erraram. Continuavam tratando como se eu fosse a pessoa errada da história. Como se eu tivesse obrigação de aceitar ser humilhada e ainda pagar por isso. Quarta-feira recebi uma ligação do noivo. Coitado, ele não sabia de nada. Estava achando que eu tinha surtado do nada. Expliquei a situação toda pra ele. Contei sobre a exclusão, sobre o cartão de crédito fraudulento, sobre como eles tinham usado meu dinheiro até o último momento. Ele ficou em choque. Disse que não sabia de nada disso, que minha irmã tinha dito que eu não podia ir porque estava passando por problemas pessoais. Que mentira mais descarada. Quinta-feira foi o ápice. O casamento estava marcado para sábado e eles não tinham nada. Nada mesmo. Os convidados estavam ligando, querendo saber se o evento ia acontecer. Uns parentes de fora da cidade já tinham comprado passagem e reservado o hotel. Minha irmã apareceu na minha porta de novo, dessa vez com o noivo. Ela estava desesperada, chorando, dizendo que ia ter que cancelar tudo, que ia ser a maior vergonha da vida dela. Pediu para eu pelo menos liberar o salão, que ela arranjava o resto. Sabe o que eu fiz? Abri a porta, olhei para ela e disse: "Perfeito. É exatamente o que vocês merecem." E fechei a porta na cara deles. Sexta-feira foi o dia da verdade. Tiveram que ligar para todos os convidados cancelando o casamento. 250 pessoas que tinham organizado a agenda, comprado presente, reservado hotel. A vergonha foi tanta que eles nem conseguiram inventar uma desculpa decente. Falaram que tinha dado problema com fornecedores. Sábado, dia que seria o casamento, eu acordei cedinho e fui no salão que eles tinham reservado. Queria ver se realmente tinha sido cancelado. Tinha uma placa na porta dizendo "Evento cancelado." Me deu uma satisfação imensa, mas o plot twist final ainda estava por vir. Domingo de manhã, uma semana depois de toda essa confusão, eu estava tomando café quando o telefone tocou. Era uma ligação internacional. Quem estava do outro lado? O gerente do resort em Cancún. Ele disse que tinha uma reserva em nome de 2 pessoas para começar na segunda-feira. Como as passagens tinham sido canceladas, eles queriam saber se eu tinha interesse em usar a hospedagem sozinha, já que estava tudo pago. Eu pensei, por que não? Peguei minha carteira, tirei o passaporte e na segunda-feira de manhã estava no aeroporto. Usei exatamente as mesmas passagens que seriam da lua de mel da minha irmã. Só que ao invés de lua de mel, foi minha lua de solteira. Passei 5 dias no resort mais incrível da minha vida. Spa, praia, comida maravilhosa, total relaxamento. Postei umas fotos no Instagram, sem falar nada sobre o que tinha acontecido. Só mostrando que estava aproveitando uns dias de férias no paraíso. Quando voltei, tinha umas 50 mensagens não lidas. Minha família tinha visto as fotos e surtado. Não conseguiam acreditar que eu tinha ido pro resort que seria da lua de mel da minha irmã. Acharam que eu tinha feito isso para provocar. Mas não era provocação. Era justiça. Eu tinha pago por tudo aquilo. Eu tinha direito de usar. Umas 2 semanas depois, descobri que minha irmã e o noivo tinham terminado. Pelo que soube, ele ficou desconfiado de toda a história. Começou a questionar outras coisas, descobriu que minha irmã tinha mentido sobre várias situações e decidiu que não queria casar com alguém assim. Hoje, 3 meses depois, eu estou muito bem. Cortei contato com toda a família. Não foi fácil, mas foi necessário. Descobri que a vida fica muito mais leve quando a gente para de carregar gente nas costas. Minha irmã tentou me procurar algumas vezes, mandando mensagens pedindo desculpas. Mas sempre vem acompanhada de um "mas você também exagerou." Nunca é uma desculpa de verdade. Nunca é um reconhecimento real do que fizeram. O processo contra eles por fraude está correndo na justiça. Meu advogado disse que é quase certo que eles vão ter que pagar uma indenização e ainda responder criminalmente. Não é sobre o dinheiro, é sobre o princípio. Ninguém pode fazer isso com outra pessoa e sair impune. Às vezes eu me pergunto se fui muito dura, se não deveria ter dado uma segunda chance. Mas aí eu lembro de como eles riram da minha cara no grupo da família. Como eles planejaram me usar até o último centavo. Como eles abriram um cartão de crédito no meu nome sem minha autorização. E aí eu tenho certeza de que fiz o certo. Hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila. Sem drama familiar. Sem gente me usando. Sem ter que carregar ninguém nas costas. Comprei meu apartamento próprio com o dinheiro que sobrou na poupança. Estou namorando um cara maravilhoso que conheci no resort. A vida está boa. E você? Se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.